Até hoje, isso é um trauma para mim. Poucas pessoas sabem disso, nem meus pais acreditam em mim. Mas quem acreditaria que um vampiro matou seu amigo? Bem-vindos ao Sempre Halloween. Eu sou a Monique e hoje eu vou contar relatos sobrenaturais. Se você quer me mandar o seu relato sobrenatural, me manda lá no direct do Instagram, que eu vou ter o maior prazer de contar aqui a sua história. Então vamos pro primeiro relato de hoje? Esse relato se chama Um Cochilo Salvou a Vida do Meu Pai. Por meses, a única coisa que meu pai falava era sobre a viagem dele para Los Angeles. O quanto ele queria ver o letreiro de Hollywood, o hambúrguer que ele ia pedir, a calçada da fama, os Lakers jogando. Ele parecia uma criança antes do Natal. Quando o dia finalmente chegou, ele devia estar embarcando de manhã cedo, mas acabou perdendo o voo. Disse que deitou para tirar um cochilo e dormiu além do alarme. O avião caiu perto de Salt Lake City. Falha mecânica. 147 vítimas, nenhum sobrevivente. No começo, eu achei que ele estava a bordo. Ele tinha falado tanto dessa viagem, repetido tanto todos os planos, que nem passou pela minha cabeça que ele poderia ter perdido o voo. Quando vi a notícia, desabei. Foram quase 2 horas achando que meu pai estava morto. 2 horas chorando, ligando para aeroportos, para a polícia, para todo mundo, até que recebi uma mensagem dele. Tô bem. Eu fiquei paralisado. Li e reli a mensagem umas 10 vezes. Ele demorou tanto para responder que eu já estava planejando seu enterro. E do nada, ele simplesmente diz que está bem. Eu liguei imediatamente. Ele atendeu na primeira chamada com uma voz calma, normal. Porém, ele era em choque. Oi, filho. Pai, meu Deus, eu achei que você... Eu tô ótimo, disse ele. Disse para ele que a gente devia se encontrar, que eu queria vê-lo, ver se estava abalado. E ele respondeu, não precisa, eu tô ótimo, de verdade. Algo na voz dele me incomodou. Era o mesmo timbre, mas tinha alguma coisa diferente, uma calma forçada. Que bom ouvir isso, pai, eu disse. Sinto muito que sua viagem para Los Angeles não deu certo. Eu sei o quanto você estava animado. Ele riu, baixou do outro lado. Ah, eu nunca liguei para Los Angeles, eu queria ir para te deixar com inveja. Aquilo me pegou. Eu sempre sonhei em ir para Los Angeles. Ele sabia disso, era o tipo de piada que ele faria. Bom, ainda bem que você não me convidou. Eu ia estar amassada como uma panqueca em algum lugar perto de Salt Lake, porque eu jamais perderia esse voo. Essas histórias assim, tem até uma história bem famosa, né, do voo, acho que da TAM, que essa eu lembro, já tem anos que eu ouvi e eu não esqueço, porque era para um rapaz pegar o voo para viajar a trabalho, alguma coisa assim, e ele perdeu o voo. E aí a mãe dele acordou, ligou a televisão e viu que o avião tinha caído. E ela ficou desesperada. Ai, meu filho estava nesse avião. Só que depois ela viu que, na verdade, o filho não saiu de casa. Ela viu as coisas do filho. Ele perdeu a hora. Quando ela chegou no quarto, ele estava deitado na cama. E ela foi toda feliz falar com ele. Ai, meu filho, você dormiu, você perdeu a hora. O que aconteceu? O relógio não despertou. E ela começou a sacudir ele para contar a novidade, né? Nossa, o avião que você ia pegar caiu. Só que o filho dela estava morto na cama. Ele tinha morrido. Na verdade, ele perdeu o voo porque ele morreu dormindo. Tem umas histórias assim, né? Tem muitos casos de quando cai algum avião, sempre tem alguém que perdeu o voo e é sempre alguma coisa. O alarme não tocou, a pessoa simplesmente não acordou. Isso nunca aconteceu com ela sempre acorda, mas naquele dia ela não acorda. Então vamos pro próximo relato. Salva pelo sonho. Olá, eu tenho 42 anos agora e isso aconteceu há 20 anos. Eu só contei para 2 dos meus amigos mais próximos. Quando eu estava quase com 15, tive um sonho vívido, onde meu pai foi assassinado e eu levei um tiro na testa. Estávamos em um carro branco dirigindo rápido por uma estrada que eu não conhecia, sendo perseguidos por pessoas de moto.
Um deles alcançou a gente, interceptou o carro e os outros nos cercaram. Meu pai foi baleado enquanto dirigia e então eles me puxaram para fora do carro e atiraram bem entre as minhas sobrancelhas. Eu acordei na hora, aterrorizado. Não consegui dormir direto por dias. 5 anos depois, comprei meu primeiro carro, um Toyota branco. Numa quarta-feira, ele foi roubado. Alguns dias depois, os ladrões entraram em contato comigo pedindo $1.000 para devolvê-lo. Eu concordei. Enquanto esperava em um parque com meu pai pela chegada do carro, de repente, eu virei a cabeça e vi a mesma rua exata do meu sonho. Tudo voltou à minha mente em segundos. Eu me levantei e disse ao meu pai: "Vamos embora, eles vão nos matar." Ele parecia cético, mas concordou em ir embora. Enquanto dirigíamos para longe, eu vi as árvores exatas, a curva exata, a mesma composição visual que eu tinha sonhado anos antes. Eu acredito que aquele sonho salvou nossas vidas e que em outra linha do tempo, nós morremos naquele dia. Eu tive esse sonho em 1998 e o assalto foi em 2003. Esse relato também, de salvação, foi coincidência, tá? 2 relatos de salvação, né? Essa moça, ela sonhou com algo 5 anos antes de acontecer. E ainda bem que ela lembrou, né? No momento ali que ela estava esperando, né, o bandido levar o carro para pegar a recompensa, ainda bem que ela lembrou da rua, de tudo. Então, vamos para o próximo relato. Minhas experiências estão piorando. Sempre tive experiências estranhas desde criança. Agora tenho 18 anos e as coisas pioraram. Quando eu era pequena, com uns 5 anos, lembro que quase toda noite eu acordava e via uma figura alta, completamente preta, parada no batente da porta da cozinha. Ela não se movia, só ficava ali. Eu não sentia medo, na verdade. Achava que era um tipo de anjo da guarda me observando para garantir que eu estivesse segura. Mesmo assim, depois de vê-lo, eu nunca conseguia dormir de novo. Chamava minha mãe, ela me fazia cereal, ligava o Mickey Mouse e eu ficava acordada até o sol nascer. Naquela época, tudo parecia inofensivo, mas agora é diferente. Agora parece que algo está me observando de novo, só que dessa vez é como se estivesse esperando eu baixar guarda. Nos últimos meses as coisas têm piorado. Ouço vozes em casa quando não tem ninguém comigo. Às vezes é a voz da minha mãe me chamando. Outras é meu pai ou a minha irmã. Frases inteiras como se estivessem falando comigo de outro cômodo. No começo achei que fosse coisa da minha cabeça. Depois comecei a trancar a porta do banheiro e ligar para minha mãe perguntando se ela tinha visto alguém nas câmeras. Nunca tinha. Dizem que é paranoia. Mas e quando as vozes sabem meu nome? Eu ouço passos vindo atrás de mim no corredor bem rápido, mas quando viro não tem ninguém. Não é só isso, vejo sombras se movendo pelo canto do olho, sempre as mesmas formas. Elas não somem quando eu encaro, elas só param de se mover. Isso acontece tanto que eu já nem sei mais o que é real. Às vezes sinto como se estivesse sendo caçada dentro da minha própria casa. Mas a pior experiência foi uma noite, há uns 2 meses. Era por volta de 1 da manhã. Eu fui até a cozinha pegar um lanche. Minha irmã estava no banheiro de porta aberta lavando o rosto. Passei pela sala que estava completamente escura e vi o que parecia ser meu irmãozinho sentado no sofá. Dava para ver só a parte de trás da cabeça dele. O sofá fica virado para a parede, então não dava para ver o rosto. Na hora, pensei que era estranho porque ele só tinha 6 anos e jamais ficaria ali sozinho no escuro. Chamei o nome dele, nada. Nenhum movimento. Fiquei parada por alguns segundos observando. O formato não se mexia, mas parecia sólido demais para ser uma sombra. Comecei a me convencer de que era um cobertor jogado ali. Só que o jeito que a cabeça estava inclinada me fazia hesitar. Então,
Dei um passo à frente e outro. Já estava a menos de 2 metros dele. Estendi a mão devagar, tentando não piscar, e quando meus dedos estavam quase tocando o topo da cabeça dele, minha irmã gritou atrás de mim, perguntando o que eu estava fazendo. Me assustei, olhei para ela por um segundo e quando olhei de volta, ele tinha sumido. O sofá estava vazio, nada no chão, nenhum cobertor, nenhuma sombra, só o escuro. Tentei inventar uma explicação, reflexo, ilusão, cansaço, mas a sala estava totalmente às escuras. Não havia nada que pudesse ter refletido luz, nada que formasse aquele contorno. Desde então, a casa está diferente. Os barulhos, as vozes, até o ar parece mais pesado. Sinto como se o que eu vi naquela noite ainda estivesse ali. E aí, vocês já viram alguma coisa de madrugada indo beber água? Ou alguma coisa assim? Quando eu acordo mesmo com sede ou com vontade de ir no banheiro, eu nem acendo as luzes, eu vou tateando. E aí, um dia desses eu pensei assim, já a pessoa encosta em alguma coisa? A gente começa a imaginar várias coisas, né? Vamos pro próximo relato? O Ser do Inferno Salvou Minha Vida. Esse título chamou bastante atenção, né? Lá em setembro, eu tava com uma depressão braba. Tive um plano para tirar minha vida, que era pular de uma caixa d'água. Quando chegou a hora, saí de fininho de casa por volta da 1 da manhã e comecei a andar uns 25, 30 minutos até a torre. A princípio, eu ia subir na caixa d'água, mas quando cheguei lá, vi uma torre de rádio bem perto e pensei, acho que eu vou pular dali mesmo. Para chegar na torre, eu ia ter que atravessar um campo com um prédio abandonado do lado. Parecia ser feito de containers. Eu não estava muito focado no prédio, só indo em direção à torre. Mas foi aí que vi algo que me fez parar na hora. Do outro lado do prédio tinha algo me espiando da esquina. Só a parte de cima do corpo. Só vi por um segundo, mas era alto. Pelo menos 2,40 metros, totalmente branco e não tinha forma de nenhum animal que eu já vi. Era rápido. Assim que percebeu que eu o tinha visto, virou e disparou. A velocidade que ele se movia não era normal. Era quase como se não estivesse sujeito às mesmas leis da física, como se fosse grande demais para ser tão rápido, tão suave no jeito de se mover. Era estranho demais. Agora quero deixar claro para todo mundo que eu nunca fui muito de espiritualidade ou religião até aquele momento. Sempre segui a lógica e a razão. Então, quando eu vi aquela criatura, comecei imediatamente a pensar em explicações razoáveis. No começo pensei, será que era uma vaca? Porque eu ouvi mugidos no campo. Então presumi que o que eu vi devia ser uma vaca. Mas quando cheguei perto o suficiente para ver a área ao redor do prédio, vi que as vacas estavam todas cercadas bem longe, não tinha mais nada por perto. E não tem como uma vaca ficar em pé, daquele jeito, se mover naquela velocidade. O que realmente me abalou não foi só a visão, foi como eu me senti. A onda de pavor que me atingiu foi avassaladora. Não era um medo normal, parecia primitivo, como se algo dentro de mim soubesse que eu tinha que sair dali imediatamente. E aqui está a parte mais estranha. Eu fui para lá planejando morrer, mas depois de ver aquela coisa, eu não queria mais morrer. Eu estava absolutamente aterrorizado. Nunca vi algo assim na minha vida. Não tenho histórico de alucinações e não estava sob efeito de nenhuma droga. O que eu vi era absolutamente real. Não estou dizendo que era paranormal, não sei, mas era real. Real o suficiente para me fazer dar meia volta e ir embora quando eu achava que estava pronto para morrer. Se alguém já viu algo parecido, especialmente perto de torres ou áreas isoladas no Texas, me avise. Então, como a gente não mora no Texas, né, a gente não sabe. Mas pelo relato e pela situação, me lembrou um pouco assim o Homem-Mariposa. Porque assim, uma criatura de 2,40 metros, mas era branco, né?
Ah, não sei. Às vezes foi até algum anjo, né? Querendo impedir que a pessoa fizesse o que queria fazer. Porque eu já vi vários relatos que a pessoa tinha a intenção de fazer alguma coisa, chegou lá, aconteceu alguma coisa sobrenatural e a pessoa desistiu. Não é a primeira vez que eu vejo um relato assim, não. Então vamos pro próximo? Esse próximo relato se chama Um Vampiro de Verdade. Não sei se alguém aqui é da Europa Oriental ou já passou um verão trabalhando em outro país, mas o que aconteceu comigo e meus amigos há 2 anos me persegue até hoje. Tenho 20 anos, moro na Hungria e naquela época eu e 2 amigos decidimos atravessar a fronteira de bicicleta até a Romênia para fazer uns bicos nas férias. Achamos um anúncio num grupo de Facebook oferecendo trabalho temporário num jardim de propriedade rural. O dono pagaria bem, dava comida e hospedagem, parecia tranquilo. A viagem durou 2 dias. Nós acampamos no trajeto e para a fase de adolescência, qualquer coisa é diversão. Atravessamos vilarejos pequenos, campos enormes e um pedaço de floresta densa. Quando chegamos, o GPS indicou um caminho de terra que subia até uma colina. O tal jardim ficava em um castelo antigo, desses de pedra escuras, com janelas altas e grades enferrujadas. O portão abriu com um rangido que eu juro que parecia um gemido. Quem nos recebeu foi um homem alto, magro, pele pálida como a vela e olhos escuros demais. Ele falava um húngaro arrastado, quase sussurrando, e pediu para chamarmos ele só de Senhor Istvan. Disse que morava sozinho, que só precisava de ajuda para manter o terreno limpo. O jeito como ele olhava para a gente era desconfortável, como se estivesse medindo alguma coisa, mas não ousamos comentar. Ficamos num quartinho nos fundos, sem sinal de celular e com um cheiro forte de mofo. Na primeira noite, enquanto jantávamos, percebi que o Sr. Steven não tocou na comida. Ele ficou só observando, sentado na cabeceira da mesa, com as mãos cruzadas e um leve sorriso. Quando perguntei se ele não ia comer, respondeu: "Minha alimentação é diferente." E saiu. No segundo dia, enquanto limpávamos o jardim, notei uma construção meio escondida atrás do mato alto, tipo uma capela. A porta estava trancada, mas dava para ver por uma fresta algo parecido com um caixão antigo, de madeira escura. Achei que fosse um túmulo de família, mas estava vazio. O clima era pesado demais ali. À noite, um dos meus amigos, o Marco, me acordou tremendo. Ele disse que tinha ouvido passos no corredor e um barulho de algo sendo arrastado. O terceiro amigo, o Daniel, riu, achando que ele estava viajando. Mas então o cheiro veio. Um fedor de enxofre e algo podre, como carne queimada. O mesmo cheiro que sentíamos toda vez que o Sr. Steven passava perto. Na manhã seguinte, Marco sumiu. Deixamos o quarto revirado procurando por ele, e o Sr. Steven apareceu calmamente dizendo que ele tinha ido embora mais cedo. Só que a bicicleta dele ainda estava encostada no muro. Daniel ficou paranoico, insistindo para irmos embora, mas o pneu da minha bike tinha sido cortado durante a noite. Tentamos consertar, mas a válvula estava destruída e não havia sinal de estrada próxima. Nessa noite, eu mal dormi. Juro que ouvi alguém respirando do lado de fora da janela. Por volta das 3 da manhã, a porta do quarto se abriu sozinha. Uma sombra longa se esticou no chão. Vi o Sr. Steven passando na soleira, olhando para mim. A luz da lua deixava o rosto dele meio azulado e os olhos brilhavam. O cheiro de enxofre era insuportável. Ele falou bem baixo: "Vocês não deviam ter vindo aqui." Acordei. Isso tinha sido um sonho, mas tudo ficou meio embaralhado. Não sei dizer se foi um sonho ou uma visão. Lembro de correr pela floresta com Daniel, ouvindo passos atrás da gente. Chegamos à estrada principal ao amanhecer e conseguimos carona com um caminhoneiro.
Marco nunca mais foi encontrado. Tentamos registrar o desaparecimento, mas a polícia romena disse que não havia registro de nenhum castelo naquela região. Levamos eles até o local e só haviam ruínas cobertas por mato, como se o lugar estivesse abandonado há décadas. Chegamos a ser interrogados como suspeitos, mas não haviam provas contra nós. Eu terminei mudando de cidade, já que os pais de Marco não acreditaram na nossa história. Até hoje, isso é um trauma para mim. Poucas pessoas sabem disso, nem meus pais acreditam em mim. Mas quem acreditaria que um vampiro matou seu amigo? Eles sabem que não fomos nós quem matamos nosso amigo, mas eles não acreditam na história do vampiro. Essa experiência bloqueou vários sentimentos em mim. Eu não tenho uma vida normal e às vezes sinto aquele cheiro de podre no meu quarto. Bem, essa foi a última história. Eu espero que vocês tenham gostado dos relatos de hoje. E se você tem um relato para me contar, me manda lá no direct do Instagram, @semprehalloween, que eu vou ter o enorme prazer de contar a sua história aqui no canal. Por hoje eu fico por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.